No início, a torcida fez festa para eles. Mas a empolgação com Dimitri Payet e Felipe Coutinho não é mais a mesma. Na chegada deles, criou uma expectativa enorme, né? Sei que são jogadores muito bons, mas estão deixando a desejar de algumas formas. Nesta temporada, o Payet jogou 6 partidas, mas nada de gol, nem de assistência. Já o Coutinho marcou 2 vezes em 4 jogos. Ele cria, revelado pelo Vasco. A expectativa sobre ele é enorme e tem que ser, né? Por tudo que ele já conquistou, por onde ele chegou. Mas no clássico contra o Fluminense, meia hora depois de marcar o gol do Vasco, ele foi substituído, sentindo um problema na coxa esquerda, e desfalcou o time na última partida. O Coutinho está sendo preparado para voltar à equipe do Vasco amanhã à noite, no clássico contra o Flamengo aqui no Maracanã. E o principal candidato a sair do time é o Payet, titular no empate contra o Sampaio Corrêa na última rodada. Tem sido assim com o técnico Fábio Carille. Quando um entra, o outro sai. Jogaram juntos apenas uma vez nessa temporada. Foi no empate em 2-2 contra o Volta Redonda em Cariacica, na 7ª rodada do Carioca. Desde a chegada do Coutinho em julho do ano passado, os dois atuaram juntos em 7 jogos, com um aproveitamento de 47% dos pontos conquistados. Só com o Payet no time, o rendimento é quase o mesmo, de 50%, e cai para quase 29% quando só o Coutinho está jogando. Payet e Coutinho, para mim, eu acho que não dá. Não dá, acaba com o meio de campo do Vasco. Por enquanto, os dois não jogam juntos, mas o técnico não fechou a porta. Penso que pode, mas eu acho que a gente tem que estar muito ajustado para isso acontecer. Penso que pode, eu quero ver mais, quero ver em trabalho, quero ver em treinamentos, mas ali na frente eu posso ter uma resposta melhor sobre isso. Carlos Oliveira afirma que Marinakis já tem a proposta inicial pronta para a compra do Vasco. Não foram passados valores, mas segundo fontes é algo grandioso. Pelo que fui informado, ainda não foi apresentada ao clube. O grego quer ter o respaldado de qualquer imbróglio jurídico e acha de bom tom as outras partes entrarem na mesa de negociação. Porém, não é uma exigência. As categorias de base e o engajamento da torcida são fatores determinantes na negociação. O staff do grego traçou algumas projeções do sócio-torcedor após uma possível compra. A expectativa é alcançar top 5 mundial. Setores extracampo serão priorizados. Haja visto que montar uma equipe técnica competente, scout de qualidade e toda a estrutura médica do clube são pontos determinantes em um sucesso esportivo. O Vasco não será visto como satélite. A ideia é montar uma equipe forte e competitiva, pois o projeto do conglomerado é ter times vencedores em seus respectivos países. O Rio Ave pode ser uma porta de entrada europeia para os jovens da base, pois ganharão tempo de Europa e isso facilitaria um possível visto para o Reino Unido. Balão de fala, opinião balão de fala. Vasco SAF tem a faca e queijo na mão para resolver seus problemas financeiros e esportivos. Eu duvido que tenha outra gestão, dono, que seja tão competente quanto o Marinakis. Fundo de investimentos sempre resvalam e processos burocráticos que são demorados. Infelizmente Vasco não tem tempo para esperar. Todo mundo torce a favor. Ei, todo brasileiro torce pro Flamengo. Aí eu tô doida vocês brigarem hoje. Nesse final de semana a gente tem Clássico dos Milhões. Pra quem não sabe, é um jogo contra o Vasco com o Flamengo. É a penúltima rodada do Carioca. O povo tá tudo embolado ali pra ver quem vai pra semifinal. A gente daqui a pouco vai fazer um 11 contra 11. Aí o pau vai torar. Que eles estavam tudo no foco, era eu. Os dois, essa semana, contra mim. Lucas Pedrosa também. Agora eu quero ver vocês, amiguinhos, brigando. Rodou o VT. O clássico que movimenta o coração do torcedor. Clássico tem que vencer. De tabela, independente do momento de um e do outro, a gente vai entrar para vencer. Que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim. O está na 3ª posição e precisa de um resultado positivo para não correr o risco de sair da zona de classificação para a semifinal. Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão, então a nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. O jogo é um confronto direto pelas primeiras posições da tabela e para o Vasco precisa de uma vitória e um empate para se classificar. Porém, o desafio não é fácil. A equipe de São Januário começou a temporada com o trabalho de um novo técnico que está buscando tirar o melhor do time. A grande dúvida para o jogo é Felipe Coutinho, que se recupera de um edema na coxa, mas segue treinando. Carille também tem dado oportunidade a jovens do grupo, como é o caso de Lucas Zucarello.
Ele iniciou a partida contra o Sampaio Corrêa e pode ser uma opção para o técnico. Além disso, o Vasco terá que driblar a boa fase do rival. Nos jogos comandados por Filipe Luiz, a equipe segue invicta este ano. E ainda o Cruz Maltino terá que quebrar um jejum de 7 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi por 1-0 no Carioca de 2023. Pelo rubro-negro, Juninho passou por exame que não detectou lesão na coxa direita do atacante, apenas um edema muscular. Ele segue o tratamento e ainda é dúvida para o duelo. Ayrton Lucas trata da pancada sofrida no joelho esquerdo no Fla-Flu. Alex Santos sofreu uma lesão leve na coxa esquerda e segue o tratamento. E Filipe Luiz não conta com Gerson e Cleiton, que foram expulsos contra o Botafogo. Mas nada que abale a equipe que é líder da competição. A gente sabe da importância das vitórias no Clássico, né? É bom pra gente, bom pra torcida. Todo torcedor quer ganhar Clássico. E é importante pra gente também ganhar mais confiança pro decorrer do ano, que a gente sabe que vai ser um ano muito intenso, de vários jogos, várias competições. E nos preparar cada vez mais. A gente sabe que o Carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado no Maracanã, às 9h45, após a mudança de horário da Ferge. Um duelo que promete agitar a parte de cima da tabela. Vota lá, enquete do SBT Esporte Rio. Quem vai vencer o Clássico dos Milhões? Flamengo, Vasco, empate. Vocês querem dar um RT pra ver quem ganha? Eu prefiro votar aqui mesmo. Eu falo aqui mesmo. É porque assim, a torcida do Vasco... O que eu penso, eu falo aqui. A torcida do Vasco não tá muito otimista não, entendeu? Bota não. Mas eu sei que o coração deles vai continuar sendo o Vasco da Gama. Claro! Então eu vou dar o RT agora. Você vota em quem, Vene Casagrande? Assim, brincadeiras à parte, tá? Eu voto no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, embora a gente vai botar aí 11 contra 11, agora, embora a gente ache que... Eu acho que vai ser um time bem alternativo, até porque o Filipe Luiz vem adotando essa metodologia de trabalho durante o Campeonato Carioca, mas eu ainda considero o Flamengo favorito, porque se a gente for parar e analisar, vamos lá, o time reserva do Flamengo, a gente está falando de um Luiz Araújo, que pode entrar como titular, estamos falando de um Léo Pereira, que pode entrar como titular, ou até mesmo um Varela, que fez uma baita atuação na última partida, atuando improvisado na lateral esquerda. Estamos falando de um Rossi, que pode voltar na equipe titular. Então, assim, não é nenhum absurdo considerar o Flamengo favorito, embora seja uma equipe alternativa. Vai ser mais... Você não tem como cravar o treino é só agora, hoje, né? 3h30 da tarde, não tem Mas como. vai ser nesse caminho... Ih, gente, sabe o que é isso aqui? Porque a roupa não é minha. Você tem que devolver. Tá com 3 braços? Faltou uma Quando tiver assim, pessoal do Twitter me avisa, tá? Que aí depois eu vou ter que devolver. Ó, galera, eu falo mesmo, às vezes tá com a etiqueta ali atrás e ninguém vê, entendeu? Mas não é todo dia, né, Beleza? Isso, é. Teve uma vez que eu entrei ao vivo, ela tava embaixo do braço. Aí eu assim, ninguém viu. Quando eu chamei o VT, eu tenho certeza, acho que tu não me avisou. Eu arranquei a etiqueta aqui, ó. R$139,90. Pedrosa, o Vasco vem completo? O Vasco vai completo. Vem? O Felipe Coutinho foi preservado aí dessa partida contra o Sampaio Corrêa, por conta do incômodo que ele sentiu, e vai jogar normalmente. Duvido muito que o Vasco não vá utilizar a força máxima, até porque o Vasco precisa, muito mais do que o Flamengo. A tabela mostra isso. O Vasco precisa pelo menos pontuar contra o Flamengo hoje para chegar em uma condição melhor contra o Botafogo na última partida em São Januário. Então pode ter certeza que o Vasco vai completo. Bota aí na tela, 11 contra 11, começou. Até porque a última partida do Vasco foi segunda, né? Foi segunda, não foi? Foi segunda-feira. Então, o Flamengo jogou quarta-feira. O tempo é muito menor de preparação. Foi segunda-feira. Vamos lá, 11 contra 11, Flamengo e Vasco. Começa no gol com o Rossi e o Léo Jardim. Lembrando, gente, que o Vene não tem drone do time do Flamengo. Isso aí é um provável. Então, esse é o que ele acha que pode ser. Mas é da cabeça do Vene, não é informação. Perfeito? Vamos lá, Rossi, Léo Jardim, Vene Casagrande. Pra ser sincero, informação mesmo, as laterais. As laterais. Isso aí, porque a informação que eu tenho é que a Ayrton Lucas é chance quase zero de jogar, embora tenha ficado fora também do último jogo. E também o ataque, o Juninho. Ele não teve uma lesão constatada, foi apenas um edema muscular, mas a ideia do Flamengo é não colocá-lo nesse jogo, é preservá-lo para a próxima partida. Então, a gente está vendo aqui a dupla que jogou contra o Botafogo, né? Nas laterais, o Wesley e o Varela... Isso. Improvisado. Olha ali, ó. Quem deu RT? Eu dei RT. Tá chegando.
Porque as pessoas votam, elas votam, não quer saber de nada, não. É, isso aí, ué, claro. Porque o Flamengo reserva é melhor. É Vasco, amigo. Vamos lá. Que é Vasco. Rossi e Léo Jardim, Veneza. Votar errado é forte de muita gente, Pedrona. É muita gente! Metade do país, né, velho? E do Rio de Janeiro, então. Mas vamos falar do 11 contra 11 aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Rossi e Léo Jardim. Tudo que você imaginar aí. Poupa tempo, Léo Jardim. Isso é uma paixão avassaladora. Ele é casado, hein, Pedro? Se vai, ele é casado. Você deu uma brechinha. Ainda fala francês, hein, Je te amo, je te amo. Eu voto no Léo Jardim também. Wesley e PH. Ó, duelo bem Não. Poupa tempo. Gente, pelo amor de Deus. Poupa tempo? Ué, Não, gente, poupa tempo não. estamos Pode falando ter do alguém- melhor lateral direito do futebol brasileiro. Inclusive, informação, se a convocação fosse hoje, o Dorival Júnior iria chamá-lo. Isso é uma informação Informação. sua? Se Legal. fosse hoje... Calma que ainda tem um Danilo na frente do Paulo Henrique. Já olhei pros olhos dele e já vi que vai sobrar pra mim. Pô, o Wesley, gente, Eu pelo tenho amor que de ser Deus. coerente, eu tenho que ser coerente. Mas não é poupa tempo não, tá? O PH é um baita de um lateral, tá? Não, eu não tô Forte, falando que veloz, ele não é um bom lateral. Eu venho ofensivo. elogiando ele há muito tempo, Muito bom, mas é hein? momento. É Mas poupa o tempo. Wesley, eu também Poupa voto tempo. no Wesley. Você vota no Wesley também? Paulo Henrique é isso, ele tá vivendo o melhor momento da carreira dele, vem crescendo a cada ano com a camisa do Vasco da Gama, é um jogador que tem boa ofensividade, tem boa... Até o cruzamento dele com a perna canhota a gente brinca que é melhor do que com a perna direita. E defensivamente ele é um monstro. Inclusive eu acho que defensivamente ele é melhor do que o Wesley. Sim, agora, no pacote, é o Wesley, sem dúvida Isso eu alguma. O Wesley é o concordo. melhor lateral direito do Brasil. Vamos lá, João Vitor ou o João Vitor? Eu João fico com o Vitor. João Vitor do Flamengo. Não, eu fico com o João Vitor do Vasco. O João Vitor do Flamengo, eu não tenho nem lastro pra falar sobre ele. Eu fico com o João Vitor do Flamengo. O que você tem pra falar do João Vitor do Flamengo pra galera? Só pra galera entender, o João Vitor fez a diretoria do Flamengo não ir atrás de um outro zagueiro. É basicamente isso, porque ele tem um potencial absurdo, inclusive o José Boto não o liberou para o Sul-Americano Sub-20, porque acredita que ele, de fato, será um zagueiro que vai fazer parte do elenco profissional. A ideia não é nem vendê-lo, Sim. é porque ele tem um potencial absurdo. Ele é uma grande joia. Mas então, porque assim, eu não tenho tanto... Mas é tudo hipotético. É, eu O não João tenho tanto Vitor do recurso Vasco, pra... mesmo não vivendo o melhor Eu momento também da acho sua que não carreira, vive um ele é um bom jogador momento. que fez um excelente campeonato brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro quando ele sai daqui do Corinthians. Ele vai pro Benfica, que é uma equipe europeia que buscou ele volta pro Vasco. Tem que entender o contexto também que ele nunca teve uma dupla de zaga decente para poder jogar ao lado dele e ele desempenhar. Lógico que ele mesmo tá devendo também, mas ele é tão bom jogador que o Cruzeiro tá tentando contratar ele. Então assim, eu vou ficar com o João Vitor E do reparou Vasco. que ninguém falou do momento de nenhum dos dois, né? Exato. Porque isso tá difícil pra votar aí. Eu vou ter que desempatar isso aí, gente. Porque eu tenho recurso pra falar desse JV aqui, né? Porque é o do Vasco. Porque ele ainda tá acontecendo, né? JV. É isso. tem- É porque eu tem parti como. do princípio das partidas que Você ele fez conhece esse o ano. garoto. Ele entrou bem, enfim. Eu Ai, voto nele. gente, que dificuldade. Vou votar no João Vitor do Vasco, então, que eu consigo. O Léo Pereira ou o Lucas Oliveira? Léo Pereira. Esse é poupa Esse tempo. é poupa tempo. Varela ou Piton? Piton, mas fica minha menção honrosa a partida que o Varela fez. Já comentei isso aqui. Mesmo improvisado, Mesmo né, Vene? improvisado, treinando pouco com os demais jogadores e passando por um momento super complicado na vida dele, que foi a perda da mãe. Se fosse o Alexandro, seria Alexandro. Ah, sim. Pulgar ou Jair? Pulgar. Pablo Lúcio ou Tietê? Tietê. Eu vou ficar com o Pablo Lúcio. Porque eu acho que todas as partidas que ele entrou bem. E o Tietê, a última partida dele com a camisa do Vasco não foi nada legal. Foi só a última Pra também, mim é a né? mesma situação do João Vitor e do João Vitor. Eu não tenho lastro pra falar do Pablo Lúcio, gente. O Tietê é um jogador consolidado, carreira consolidada. Não tem como. Não posso escolher o Pablo Lúcio, agora que tá surgindo agora, que é a quarta opção em relação ao Tietê. E eu acho que o Tietê, ele pode não ter feito uma última boa partida, mas ele tem mostrado uma solidez ao lado do Jair e do Paulinho pro meio de campo do Vasco muito interessante. E todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã do futebol do Tietê. Eu acho ele um craque, versátil, inteligente. Meu voto é no Tietê. Matheus Gonçalves ou Paulinho? Matheus Gonçalves. Pô, gente, que saco isso, vocês, gente. Gosto muito do Matheus Gonçalves. Esse sim, esse a gente tem lastro pra falar. Mas ainda não se firmou também. O Paulinho é titular absoluto do Vasco. Em condições normais, eu ainda escolho o Paulinho. Pô, eu gosto muito do Paulinho, mas
O Vasco passou na enquete. Eu gosto muito, muito do Paulinho. E eu acho que eles têm estilos de jogo muito diferentes. Porque acabou que encaixou desse jeito, né? Sim. Pelo tipo de jogo. Porque o Paulinho é um tipo de jogo, o Matheus é outro tipo de jogo. Eu acho muito difícil votar. Mas eu vou votar no Matheus. Eu gosto muito da ousadia dele, eu gosto muito do tipo de jogo dele. Ele é ousado, ele vai pra cima, ele é corajoso e tem muita qualidade. Eu vou votar no Matheus, mesmo achando que é um confronto que não tem muito como disputar, mas por conta do tipo de jogo, acabou caindo um pra disputar com o outro. Plata ou Coutinho? Esse vai ser talvez o mais difícil. Não. Discordo totalmente. O mais difícil é o último. Pra mim é Plata, também. sem sombra de dúvida. Gonzalo Plata. Muito bem, Luiz... Zucarelho. Luiz Araújo. Luiz Araújo. O Zucarelho tem muito potencial, mas o Luiz Araújo é um jogador extremamente qualificado e talentoso. E só pra explicar... Irregular demais, porque né? daqui a pouco vai viralizar o Coutinho e Plata, tá? Gente, o Felipe Coutinho é a mesma coisa. A carreira do Felipe Coutinho, ela é infinitamente superior a todos os jogadores que estão aí. Todos. E bate de frente com todos os jogadores do Flamengo em relação à carreira. Felipe Coutinho é campeão de tudo, jogador de Copa do Mundo, melhor Copa do Mundo de 2018, melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 foi ele e tudo mais, mas a gente tá falando aqui do momento. E o momento é do Plata. O Plata finaliza o ano vencendo o Atlético Mineiro com gol na final e começa o ano também fazendo uma excelente partida contra o Botafogo numa Supercopa do Brasil e também fazendo boas partidas no Campeonato Carioca. O Coutinho ainda tá devendo muito, então é só pra explicar que a gente faz o momento aqui. Exatamente, né? é o momento. O jogador. Não é o Inclusive, jogador. ele estava lesionado, enfim, com problema muscular. Não tem o que falar, não tem como. Bruno Henrique ou Verratti, vocês falaram que esse sim vai ser o grande duelo? Esse é bem difícil. Esse é bem difícil porque o Bruno Henrique dispensa comentários, é outro jogador também que foi decisivo na Supercopa do Brasil, extremamente grande na história do Flamengo, mas eu fico com o Verratti. É o artilheiro do campeonato, é o jogador também que, digamos assim, em relação ao contexto do Bruno Henrique e o contexto do Verratti, o Verratti é muito mais importante, ele dá muito mais pro Vasco do que o Bruno Henrique dá pro Flamengo. Concordo com você sobre o seu último ponto, que ele é mais importante para o Vasco que o Bruno Henrique é para o Flamengo, porque assim, se a gente for parar e analisar, o Bruno Henrique tem substitutos à disposição dele, o Verratti hoje não tem nenhum substituto lá no Vasco da Gama. Porém, eu vou votar no Bruno Henrique pelo momento dele. A partida que ele fez